Eu fui literalmente do 0 ao 100. Eu saí do 0 aos 100 mil de faturamento. Em praticamente um ano de execução de obras, nós dobramos o nosso faturamento. Mais de 12 projetos rolando desde fevereiro, que são projetos grandes, até, olha isso, quantos projetos nós temos, isso nunca aconteceu aqui no escritório. Foi muito bacana, assim, até a qualidade de vida que a gente tem, em questão, nossa, outra vida. Dentro desse período aí de 3 meses, a gente já tem um resultado fantástico, assim, com 8 contratos, contratos de alto padrão, inclusive, que é o que, assim, a nossa meta, sabe? Hoje a gente está indo para o 4º ano de empresa, né? Estamos com 29 colaboradores, alcançando um faturamento de 1.900.000, a previsão é chegar em 2.500 mais ou menos. Então, nosso impacto financeiro hoje, o que era atrás, saímos do negativo para o positivo e só crescendo, graças a Deus. O nosso faturamento é totalmente outro hoje, né? O nosso faturamento triplicou e a gente faturou mais de 100 mil reais por mês. Hoje a obra gira sem a necessidade da minha presença. No começo eu conseguia ganhar R$ 2.500, isso porque sou eu e mais uma sócia. Hoje em dia, as duas já tiram mais de 5 mil reais por mês. Costumo dizer, né, que o Bora é muito melhor que uma pós-graduação. É isso, gente. A faculdade é muito melhor, né? Porque aí está a prática, de fato, do que a gente vai ver, né? Porque a faculdade não ensina, na real. A gente aumentou 100 vezes o nosso ticket médio. Uma meta de faturamento para esse ano, um pouco mais de R$500 mil, e a gente já conseguiu fechar contratos, 350 mil mais ou menos. O Bora me deu um norte aí para organizar as coisas e trabalhar mesmo como um empresário, né? De faturamento, esse ano a gente vai chegar, com a Baeté vai ser de 4 milhões. Contratos que antes nós fechávamos por R$1.000, R$1.500, hoje nós estamos fechando por 4. Olha isso, diversos contratos. No meu caso aqui, a gente fechou esse ano de 2021 com um crescimento aí em torno de 300%. Então, um crescimento absurdo no faturamento, nas vendas, no tipo de venda. Já tem 3 meses, hoje, esse mês passado eu faturei R$4 mil, que era muito difícil faturar 2, 3 mil por mês, mas com a metodologia a mente abre e a gente fica mais assertivo na hora de fazer o orçamento. O principal resultado que teve na minha vida pessoal foi honrar com os meus compromissos, dar uma condição melhor para minha filha, dar um estudo bom para ela, o meu relacionamento ser mais leve, né, com a minha família, poder ajudá-los. Eu achei super interessante e fiz uma proposta para um cliente no método Bora e, para minha surpresa, nós conseguimos fechar esse contrato com o cliente. Foi um contrato pequeno, mas já foi o primeiro contrato que nós fechamos. Em um ano, a nossa vida mudou completamente. A gente faturar acima de 7 dígitos. Quando a gente começou a ver o dinheiro entrando na conta, a coisa ficava assim, diga, amor, isso é verdade mesmo, é conosco. Nós já fechamos também a venda de um apartamento e de uma loja na região do Rio de Janeiro que mais cresce no mercado imobiliário neste momento. Que quando a gente foi fazer o balanço do faturamento, passou de 700 mil até o momento que a gente fez. O retorno também foi bem maior para a gente conseguiu fechar mais propostas, mas conseguiu também entregar uma qualidade maior de projetos. Complementou a minha formação. Era o pedaço que estava faltando lá para eu ter o total de exercer minha profissão. O nosso faturamento em pouco tempo, né, ele aumentou muito, né, ele praticamente triplicou, quadriplicou daquilo que era a nossa realidade. É aquela mudança da água pro vinho, sabe? Eu acho que a gente saiu de uma empresa pequena para uma empresa já com uma maturidade boa em menos de um ano. Hoje a gente consegue crescer muito mais rápido. E aí meu faturamento foi de R$500 para R$30 mil no mês. Se a gente pegar nos últimos 12 meses, né, e colocar na balança
a gente consegue perceber que de setembro de 2022 para setembro de 2023 a gente teve um aumento de faturamento em 4 vezes. E isso daí é bem significativo. Existe ou não existe gente ganhando dinheiro no mercado de obras? Por que não pode ser a gente? Era o que a gente pensava, né? Ela não sabe, de fato, se ela está ganhando dinheiro com aquele serviço. Onde moram os problemas, moram também as oportunidades. Entregando uma experiência excelente e se diferenciando no mercado. Esse é o profissional do futuro. E é possível, né? Tanto é que a gente saiu do zero e hoje a gente consegue ter uma vida boa. Não só a gente, mas vários dos nossos alunos também. A inteligência artificial assusta, né? Muitas pessoas pensam assim, e aí, minha profissão vai desaparecer, daqui a pouco vão estar fazendo projetos aí, plantas de layout muito melhores do que as que eu sou capaz de fazer. É claro que eu vejo isso, na verdade eu acho que já é uma realidade. No nosso escritório, a gente está usando inteligência artificial para fazer renderização de imagens, a gente usa inteligência artificial para ajudar a gente com questões mais organizacionais, mais gerenciais ali, de atas de reuniões e coisas assim, né? Sistemas, softwares, tecnologia. Eu acho assim, né? A questão da inteligência artificial ou todo tipo de inovação que acontece no mundo, desde que o mundo é mundo, o grande desafio do profissional é quando esse profissional ele não usa isso a seu favor. Então, o profissional que não quer inovar, imagina se hoje a gente estivesse ainda projetando manualmente. Normógrafo, né? Como meu sogro, né? Ganhava muito dinheiro com normógrafo, né? Ele era estudante, ele fala que fazia coisas com normógrafo, ganhava dinheiro pra caramba, né? Prestando serviço aí para escritórios de fundação, etc. Então, assim, mas não é viável mais, né? Quantos projetos a pessoa conseguiria fazer na mão por mês, em comparação a quem está com a ferramenta super tecnológica ali, um bom programa de computador, está usando uma inteligência artificial, o que quer que seja. Então, o desafio desse profissional para mim, o medo, né, de perder espaço, é quando ele não usa isso a seu favor. E mais, quando ele não entende o que o cliente dele quer. Mas antes do cliente, nesse tópico do desafio de implementar, tem muita gente no mercado que se assusta muito com ferramenta. E ferramenta, para o profissional do futuro, ela tem que ser commodity, porque as ferramentas vêm e vão. Sim. A gente está o tempo inteiro em evolução e a gente não pode se assustar com uma nova tecnologia, uma nova ferramenta. Elas estão aqui para nos servir. Sim. E a gente precisa ter essa capacidade de implementar essas ferramentas com velocidade. E sobre a questão de inovação no mercado de obras, a gente já ouve conversas já há muitos anos de novas metodologias construtivas, a gente ouve sobre steel frame, wood frame, né, ICF, várias formas de você construir de maneira mais tecnológica, mas isso esbarra em muitos fatores antes daquilo ser implementado. Então, essa questão da inovação na área de construção propriamente dita, né, tirando um pouco aqui a parte de desenvolvimento de projetos, não é algo que vai acontecer de imediato. Tem muitas barreiras culturais, os clientes não querem... Até o próprio steel frame, que é um dos mais difundidos, hoje menos de 3% das obras no Brasil são feitas com tecnologias de construção a seco. Então, esse medo, ele não é uma realidade do momento. Isso não é um empecilho de um profissional dar ou não dar certo. E aproveitar as tecnologias a seu favor. Sistemas de gestão, tecnologias de gerenciamento, de conferência, câmeras, né, que hoje possibilitam aí que você faça gerenciamento, às vezes, de obra à distância, de dentro do seu escritório. Sistemas de gestão, né, como a gente tem, que permite a gente fazer esse controle da obra, em vários estados ao mesmo tempo, né? O cliente conseguir ter acesso e acompanhar o que está acontecendo ali, passando muita segurança para ele do que está acontecendo. Então, o resumo da obra, a tecnologia, ela soma, ela agrega, e quanto mais você puder usar a seu favor, melhor vai ser para a sua carreira. Um grande erro no mercado de construção é você ter projetos incipientes, porque o projeto ele é a base do planejamento da obra. E muitos profissionais, por não saberem, por não terem aprendido isso na faculdade, eu mesma não aprendi isso, eu também não, a gente não sabia o que era um projeto executivo para poder se tornar obra realizada. Acabam fazendo planta de layout, modelagem ali no SketchUp, uma coisa simples, e acham que aquilo é suficiente para ir para a obra, e não é. Então, um bom projeto, ele precisa ter todos os detalhamentos construtivos, ele precisa ter todas as plantas técnicas, planta de demolir e construir,
planta de pontos elétricos, instalações, forro, iluminação, planta de cobertura, todos os detalhes, principalmente das áreas molhadas, então as especificações técnicas de cada revestimento, de cada item que foi escolhido. Um projeto executivo, ele tem todas as informações necessárias para que na hora da obra a gente evite daquilo de, não, resolve na obra. Ah, é o revestimento a definir. Aí você não definiu, aí tem que mexer na paginação, aí tem que mexer na altura do contrapiso. Então isso vai somando problemas que culminam na insatisfação do cliente. Então um bom projeto, ele elimina uma série de problemas e fazem com que o cliente fique satisfeito no final. E não há que se falar em projeto executivo se esse projeto não tiver compatibilizado. Só frisando um pouco mais aqui, porque você falou da elétrica, você falou, né, a questão dos complementares, que isso aí precisa estar totalmente casado com o arquitetônico, aí sim a gente vai para execução. Por isso, executivo, execução, olha que graça. E aí, por exemplo, tem gente que vende projeto a preço de banana, mas não é um projeto de verdade. Eu lembro do Thiago e da Antônia, da Gobá, nossos alunos, que eles começaram a uma disputa ali preço a preço no mercado, uma cidade pequena, e viram que se eles começassem a mostrar os diferenciais, que o projeto deles era diferenciado, que as obras deles eram diferenciadas, a cidade ia ficar pequena para eles. E foi o que aconteceu, né? Estão fazendo projeto no exterior, executando obras em cidades vizinhas, tendo muito resultado usando a metodologia. A gente conhece muita gente realmente que tem essa dificuldade de inserir no mercado sem apoio dos pais igual a gente e realmente não ficar ali ruim das pernas. A gente tem muitos colegas que estão nessa situação. Então, o faturamento, ele dá, assim, essa tranquilidade pra gente. A gente tinha uma meta de faturamento e a gente passou a metade dessa meta. Então, 1 mais meio, sabe? A gente quase dobrou esse faturamento. Foi, assim, muito rápido. Em 3 meses. Então é um posicionamento que a gente entende que levaria década para criar. É uma empresa muito nova e que a gente já consegue ter um reconhecimento de pessoas que estão muito bem posicionadas. O pessoal está convidando a gente para representar o escritório no Sul. Fomos em Floripa, agora vamos para Porto Alegre também. E eles estão vendo a gente vencendo concurso, a gente fechando cliente em Paris. Na Holanda, a gente está com um cliente agora em Delft. Um suporte ali, tanto profissional quanto de amizade, com muita gente que são alunos ali também. A gente hoje tem um posicionamento quase no top of mind da nossa região. Falta alguns passos para a gente chegar lá, mas é uma caminhada, né? Estamos próximos. Então acho que essa visão e quem está mais próximo vê com muita, assim, notoriedade o nosso crescimento. Existe ou não existe gente ganhando dinheiro no mercado de obras? Por que não pode ser a gente? Era o que a gente pensava, né? Por que a gente não pode estar lá? Eu lembro que a gente foi fazer a primeira obra para vender. Você lembra quando a gente construiu uma casa para vender? Era uma cidade pequena, perto da cidade que a gente mora, e aí eu lembro que tinha uma plaquinha de um construtor que ele dominava a cidade. E ele fazia todas as obras. Eu falava assim, nossa, se a gente tiver 1% das obras que essa empresa aí tem, a gente tá com a vida ganha, né? E é possível, né? Tanto é que a gente saiu do zero e hoje a gente consegue ter uma vida boa. Não só a gente, mas vários dos nossos alunos também. As obras, elas tendem a ser essa coisa da má fama, né? Da dor de cabeça, do prejuízo, quando elas são feitas do jeito que todo mundo faz, né? Então, o que faz uma obra realmente ser muito bem sucedida? É quando a gente começa a investir um pouco mais naquilo que os orientais investem, que é na parte do planejamento, é não pensar a obra. Lá você faz o planejamento em 6 meses para executar a obra, né, em 6 semanas. Aqui você não usa nem as 6 semanas para executar em 6 meses, né? É tipo assim, vamos começar já na segunda que vem, né? Tipo assim, estamos na sexta-feira, te contratei, já estou com o mestre de obra reservado, quero começar a obra na segunda-feira. Então, falta assim, muito planejamento. Falta muito planejamento, falta processos claros, falta documentação, falta registro, falta treinamento, faltam equipes capacitadas, né? Então a gente realmente tem um ciclo vicioso que leva realmente a maioria das obras para o prejuízo. As obras têm problema de gestão, elas têm problema de metodologia, elas têm problema de falta de comunicação, ali, um problema entre o cliente, o construtor, o arquiteto. É problema que leva a problema, né? Então realmente, onde moram os problemas, moram também as oportunidades.
primeiro erro que a gente cometeu foi deixar os nossos clientes órfãos. Lá no início a gente fazia só projeto e aí os projetos não se tornavam obra executada. Eu vejo muitas pessoas também cometendo esse erro de achar que eu sou arquiteto, eu sou designer, e aí eu faço o projeto, jogo uma bomba de fumaça e sumo na vida porque eu não quero ter que me responsabilizar por aquilo ali. E é claro que você fazer obra sem uma competência técnica não é viável, você não pode mesmo. Porém, existe uma demanda muito clara do cliente que é ter a obra realizada. Quando o cliente contrata a gente, ele não tá, trazendo aí para a realidade de quem vende projeto. O cliente que contrata projeto, ele não quer o projeto. Ele não quer o projeto, ele quer a obra executada. Da mesma forma que o cliente que chega direto na obra, ele quer a obra, porém você sabe o que o cliente precisa. É uma máxima que você vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa. Na verdade, ele nem queria a obra, né? Ele queria a coisa pronta. Ele quer as festas na casa dele. Ele não queria passar pelo processo de obra. Aquele entra e sai de gente dentro da casa dele, numa reforma. Imagina, e não saber quando aquilo vai acabar, e aquele poeirão, e aquela barulheira. No caso de reformas aí, como a gente vê nas obras pelo Brasil, aquela obra que tem data para começar, mas não tem data para terminar, e aí o cliente começa a reforma na casa dele para construir um lavabo, só para, receber a família no Natal, e aí passa o Natal do ano que vem e a obra não termina, aquele entra e sai de gente, poeirão e tal. Vira obra de igreja, né? Aquelas obras que não tem fim. Menos a obra do Diego, um aluno nosso que tá hoje vivendo bem, faturando mais de 1 milhão no ano com obras de igreja. Só que não é as obras de igreja como se falam por aí, né? Obra de verdade, organizada, com projeto executivo, com metodologia, com gestão, com organização. Então ele tá realmente estruturando, ele tem um negócio que atua nesse segmento, que entrega a conveniência para o perfil de cliente ideal dele. A gente trabalhava aí com faturamento, a gente tinha um faturamento de até 305 mil reais. E assim, nós conseguimos saltar aí 3 vezes mais esse faturamento, chegando aí a resultados como 1.1. Então é algo que é assim, espetacular. Então são muitas coisas que agregaram, são muitos resultados positivos que nós temos. E claro, temos muito a melhorar, por isso seguimos aqui com o pessoal. Todos nós construtores, arquitetos e engenheiros, nós passamos por dificuldades, por desafios, e nós precisamos ter a tranquilidade de que as coisas vão dar certo. Se a gente trabalhar firme, se nós seguirmos aquilo que é nos ensinado, nós vamos conseguir superar. E isso a gente consegue trazer isso para o pessoal também. Essa tranquilidade que hoje eu tenho na empresa, de trabalhar, de deixar os nossos colaboradores tranquilos, os nossos clientes tranquilos, eu também consigo levar isso para minha casa. E um outro erro também, né, Alex, muito comum é a pessoa não se enxergar como empresa. O cara é autônomo, a pessoa é arquiteto, engenheiro e se coloca numa situação, não, eu sou autônomo. Tudo bem, beleza, você não tem um CNPJ aberto, porém, você não se comportar como uma empresa, ou seja, não ter processos, não ter um planejamento, não entregar um cronograma para o seu cliente. Uma organização, né? Não dá certo isso, não vai dar certo, né? Não tem como dar certo, né? Então, cada cliente que essa pessoa atende é de um jeito, ela não tem histórico de nada do que ela faz, ela não tem ali um controle financeiro, ela não sabe, de fato, se ela está ganhando dinheiro com aquele serviço. Por exemplo, você que é construtor, você está ali executando aquela obra por empreita e está comprando um monte de coisa, está apagando incêndio na obra, falta material, você pega seu carro, vai comprar material, aquela coisa toda, e você já está com outra obra, 2, 3 obras ao mesmo tempo, e tá aquele balaio de gato, né, o dinheiro todo ali na mesma conta, junto com a conta pessoal, as coisas da empresa, e o cliente depositando dinheiro, e você passando cartão no mercado, e pagando a escola do menino, e aquela, sabe? E você não sabe se realmente você está ganhando dinheiro, né? Se você está ficando cada vez mais pobre. Chega no final da obra, tá faltando dinheiro para terminar, os contratos já foram, muitas vezes você recebeu mais do que foi executado, e aí a gente tem vários casos de profissionais que estavam endividados, que foram tirar empréstimo. A Suzy Will fazendo obra por empreita, você lembra que eles estavam lá devendo um monte, chegaram a ter que vender a casa e morar com a sogra e tiveram que reconstruir a vida deles do zero, né, praticamente. Em torno de 500 mil reais de prejuízo, né? A gente pegou empréstimo em banco, vendemos carro, fechamos o escritório, demitimos funcionários, cortamos custos, né?
vendemos nossos bens, fui morar dentro da casa da minha sogra, com 2 filhos. O Bora veio e deu aquela chave de ânimo e falou assim, não tem que desistir da profissão. Você tem que confiar na sua profissão e tem que ir. Desse marco começou a vir os resultados. Que quando a gente foi fazer o balanço do faturamento, passou de 700 mil até o momento que a gente fez. Conseguimos construir uma casa pra gente, saímos ali da casa da minha sogra, né, com nossos filhos. Em resumo, eu acho que são esses 3 erros, né, Alex? A gente deixar um cliente órfão, não entregar conveniência, não entregar vários serviços ali que resolvem o problema dele. Você não ter um projeto executivo de verdade que faça parte do planejamento da obra e você não se vê como um empresário. Você muitas vezes até tem um CNPJ ou não tem um CNPJ, mas independente disso, atua de forma informal, sem uma gestão, sem método, sem processos claros. Sem organização. Esses erros são fatais para qualquer profissional no mercado. Com certeza. Um profissional que se destaca, ele está muito além do que a inteligência artificial pode fazer, ele está muito além do que o mercado pratica no dia a dia hoje. Ele faz projetos bem-sucedidos, ele faz obras bem-sucedidas, ele cuida da experiência do cliente. O cliente, ele se sente resguardado ali em todo o processo, ele não sente que ele está numa batalha. Tem muito isso hoje, né? O cliente, ele sente que ele está de frente como se fosse uma briga. Ele contra o construtor, ele contra o arquiteto, como se tivesse todo mundo jogando um jogo de antagonismo. E na verdade não, é uma parceria. Então o nosso mercado ele é multidisciplinar, ninguém faz nada grandioso sozinho. Não há de se falar em que um profissional consegue ir do início ao fim sem a ajuda de ninguém. Esse negócio, por exemplo, da empreita global. Ah, mas eu faço empreita global. Mas você é dono da marmoraria, da marcenaria, da loja de esquadria? Você é dono da concreteira? Ou você só tem ali uma mão de obra? Então, assim, tem que tomar cuidado com esses vícios do mercado. Tem muita coisa sendo feita de forma errada e a gente não pode ficar repetindo tantos padrões equivocados. Para mim, o profissional do futuro é aquele profissional que consegue aliar toda essa tecnologia ao que a gente tem de melhor, que é a parte humana. É aquela pessoa que ela consegue trazer todo mundo para perto e não essa coisa do antagonismo, como você falou. É a pessoa que consegue aliar a técnica, aliar a tecnologia, aliar uma boa comunicação e realmente ser o maestro daquilo tudo, entregando uma experiência excelente e se diferenciando no mercado. Esse é o profissional do futuro. E o profissional do futuro, ele tem tempo com a família, ele tem um escritório ou uma construtora consolidados, ele constrói um time que vai ajudá-lo nesse crescimento, ele consegue escalar o seu negócio, ele consegue viver e não sobreviver da sua profissão. Ele não tem essa coisa do piso salarial, mas ele também não tem teto. Como a gente viu vários dos nossos alunos aí que faturam milhares de reais todos os anos dentro desse segmento, usando uma metodologia muito transparente com seus clientes e ganhando dinheiro de verdade, né? Afinal, não há o que se falar de projeto e obra sem ter clientes. Então, o profissional do futuro, ele também precisa saber vender. E ele precisa saber os seus diferenciais competitivos para que o valor dele seja percebido e ele pare de correr atrás de cliente e os clientes passem a correr atrás dele. Quais são os seus planos, né? Quais são as suas metas? Quando você formar, a gente vai te pagar 14 mil reais. O que essas pessoas fazem? Por que você não pode ser essa pessoa? E assim, a verdade é que tudo é obra.